Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Continuando sobre o tema de ligações intermoleculares, só que agora falando sobre a solubilidade, né? Solubilidade é a tendência da substância em disseminar homogeneamente por toda uma extensão do volume, né? Nada mais é que um soluto ser dissolvido por um solvente, ok? E uma coisa importante, já está até destacado aqui, ó. Semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer isso? Uma molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar dissolve molécula apolar. Aqui eu tenho um exemplo. O sal de cozinha, ligações iônicas, né? Tem lá o Na libera um hidrogênio, o Cl absorve o hidrogênio. Então, ele tem esses hidrogênios, esses elétrons à solta. A água é uma substância polar, né? Então, quando você mistura o hidrogênio, a substância polar, juntamente com essa ligação iônica, ela dissolve devido a esses íons livres. Tá? Vai dissolver completamente se você colocar a quantidade certa de sal numa quantidade certa de água. Tá? Então, pode ver que você vê que a solução continua homogênea. Beleza? Então, a água, a substância polar, dissolve sal, que é o composto iônico. Tá? Aqui. Beleza? Lembrando, ele colocou até um lembrete, né? Soluto sempre é a menor quantidade. Solvente sempre é o de maior quantidade. Então, se você vai fazer um suco, o saquinho lá do suco do Tang, por exemplo, é 30 gramas. Você faz 1 litro. Então, quer dizer, o suco em pó é o soluto. A água é o solvente. Um outro exemplo que ele colocou aqui, ó, é a molécula água, que ela é polar. Né? Nós já vimos aí no vídeo anterior, falando de moléculas polares e apolares. Qualquer dúvida, é só olhar nas aulas anteriores. A água é polar. O álcool, ele é uma substância que é dupla. Ela tanto tem uma parte apolar, mas como o álcool apresenta na sua cadeia o OH, que é a parte polar, porque tem um diferencial aqui, ó, são substâncias diferentes, são elementos diferentes entre o O e o H, tem um diferencial de polaridade, ele consegue se ligar com a água. Então, por isso que você consegue uma mistura entre álcool e água. E ele continua homogêneo. Né? Então, quando você pega lá o álcool 70, quer dizer que tem 30% de água e 70% de álcool. Beleza? Agora, gasolina e querosene. Os dois itens são provenientes do petróleo, do refinamento do petróleo. E o petróleo são substâncias orgânicas. E eles são substâncias apolares, ambas duas. Então, se eu tenho a gasolina, ela vai dissolver no querosene. Né? Ou você pegar a graxa lá, sujou tudo a mão, estava andando de bicicleta, caiu a corrente, você sujou tudo a mão. Se você passar querosene, vai limpar facilmente. Ou a gasolina. Né? Fica mais fácil depois com sabão você limpar. Terminar o serviço. Neste caso aqui, ó, eu tenho água e o óleo. A água, ela é apolar, a água é polar, né? Como já vimos. Só que o óleo, ele é apolar. Por isso os dois não se misturam. Ele pode até no primeiro momento, se você agitar, você perceber que tem uma mistura ali. Mas espera um pouquinho que você já vê a separação. Então o óleo é insolúvel à água. Por isso que devemos sempre guardar o óleo das frituras, né, num pote, doar para alguém que faz sabão, ou para empresas que vão, se você tem um comércio, né, que mexe com fritura, empresas especializadas que retiram esse óleo para você não jogar no ambiente. Neste caso aqui, ele colocou um exemplo que eu falei para vocês ali. O etanol, essa aqui é a molécula. Isso aqui, ó, vocês vão aprender o nome, o composto, como que se forma, lá no segundo ano. Mas ele colocou aqui, ó, o etanol. Ele tem essa molécula aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a parte apolar.
Essa partezinha aqui é a parte polar. Então, como ele tem esse OH, por isso que o álcool ele se liga com a água, tá? Então, o álcool ele consegue fazer essa ligação água e álcool devido a essa estrutura aqui, ó. Se não tivesse essa estrutura, ele não se ligaria, seria insolúvel. Mas como ele tem esse OH, ele faz essa ligação. Ah, professor, e um exemplo que eu tenho lá, o detergente. Se a água não tira o óleo da mão, só água, como que o detergente reage tanto com a água quanto com o óleo? Porque na fórmula do detergente eu tenho partículas polares que vão se ligar com a água para espumar. E também eu tenho a parte apolar, para o detergente se ligar com o óleo ou o graxa que você tiver na mão para fazer essa mistura. Tá? Então o detergente ele faz essas duas combinações, tanto polar quanto apolar. Então eles se ligam com ambos para fazer esse processo. É igual o álcool aqui, né? O álcool, ele, igual eu falei para vocês, toda essa parte aqui, ó, é apolar, do C, os dois Cs e os Hs. Ele não deveria ligar, né, com a água, por exemplo. Mas como tem essa parte do OH, ele se liga com a água, porque esse OH aqui, ele forma a parte polar. Beleza? O álcool, ele tem parte polar e não polar, tá? Ou apolar. Por isso que ele consegue se ligar com a gasolina, porque a gasolina é apolar ou não polar. Então, a parte do álcool, essa parte do Cs aqui, ó, CH, se liga com a mistura da gasolina. Por isso que hoje a gasolina até vendida nos postos, ele tem uma quantidade X de gasolina e uma quantidade X de álcool, até para baratear o valor da gasolina nosso nos postos. Beleza? Era isso. Tchau, obrigado.